Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de português. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de vocês nas páginas 69 a 72. Nós vamos começar a nossa unidade 11 falando sobre comunicação, né? Primeiramente nós temos um texto e esse texto vai tratar de algum tipo de gênero textual. E esse que nós vamos ver agora vai ser falando sobre a comunicação. E tem dizendo assim no início: comunicar-se é preciso. Então, tem um texto 1 que nós vamos fazer as seguintes perguntas para depois entrar no nosso assunto. Comunicar-se é preciso. Vamos debater? Então, eu tenho aí duas perguntas para que vocês possam me dizer aí, ou então responder, né, mentalmente, aí fazer as colocações de vocês. A comunicação é essencial para o ser humano. Por quê? Porque a comunicação ela é essencial para o ser humano. Segunda pergunta: qual é a diferença entre comunicação verbal e não verbal? Então, nós vamos ver agora no próximo slide. A comunicação verbal é aquela comunicação que é feita com o uso das palavras, seja na forma escrita, seja na forma falada, que é a forma oral. Então, quando eu digo verbal, é usando as palavras, né? Pode ser essas palavras por meio da escrita ou por via oral, a linguagem falada. Então, aí tem dois exemplos, né, de linguagem de comunicação verbal, que é a verbal escrita e a verbal oral. Então, a verbal escrita, né, alguns exemplos são livros, cartazes, jornais, cartas, telegramas e etc. A linguagem verbal oral é aquela que é composta, né, de diálogos entre duas pessoas, rádio, TV, telefone, etc. Então, são esses dois tipos de comunicação, certo? A comunicação não verbal. A comunicação não verbal ocorre por meio de imagens, sinais, expressões da face ou do corpo, códigos sonoros e etc. Então, já está dizendo, a linguagem verbal é aquela que nós utilizamos imagens, sinais para expressar, seja expressão facial, seja expressão corporal, seja por códigos, seja por sons, códigos sonoros. Então, é a linguagem não verbal. Onde nós podemos encontrar essa linguagem não verbal? Em imagens, símbolos, figuras, cores, desenhos, gestos, pinturas, danças, sinais, entre outros tipos de linguagem não verbal. No dia a dia nós podemos encontrar aí, ok? E lembra da primeira pergunta que eu fiz lá no início? Por que a linguagem ela é tão importante? Por que a comunicação é tão importante para nós seres humanos? A linguagem, minha gente, ela não é apenas a comunicação ou o suporte de pensamento entre os seres humanos. Ela é principalmente a interação entre os sujeitos. Então, é por meio da comunicação que nós interagimos, né? Nós interagimos entre as pessoas, não só por questão de comunicação ou de pensamento, mas porque é importante essa interação entre as pessoas. E o que é que possibilita isso para nós? A linguagem. Agora, né, depois dessa explicação, vocês irão fazer o exercício, né? Vocês irão ler o texto aí da página 69, que fala sobre as línguas, dialetos e sotaques. Depois que vocês lerem o texto aí da página 69, vocês irão passar para a página 70 e vão fazer a interpretação do texto e também o exercício aprendendo um pouco mais, né? Como sempre tem o exercício aprender um pouco mais, que foram assuntos que vocês já estudaram nas aulas passadas, ok? E agora nós vamos para o próximo slide, onde nós vamos estudar nossa gramática, falando sobre o plural dos substantivos. Então, nós estudamos o que era substantivo, os tipos de substantivos, vimos que os substantivos eles variam em gênero, número e grau. Estudamos o gênero do substantivo, né? Que eles podem ser biformes e uniformes. Biformes têm duas formas para o masculino e feminino. Uniformes têm apenas uma forma para o feminino, para designar feminino e masculino. Dentre eles, os substantivos epsenos, sobrecomuns e comum de dois. Nós estudamos isso nas aulas passadas. E agora nós vamos entrar no número do substantivo. Quando eu falo em número do substantivo, eu falo em plural e singular.
Então, vamos aí na página 71, onde tem aí uma explicação sobre o plural dos substantivos. Vimos aí duas imagens, né? Girafa, bola. Então, vejam aí que as palavras girafa e bola estão no singular. As coisas que estão no singular indicam apenas um elemento, certo? E aí, nessas próximas imagens, nós temos girafas e bolas. Então, temos mais de um elemento. As palavras girafas e bolas estão no plural. O que indica o plural dos substantivos é a letra S. Então, acrescenta-se a letra S para dar o plural de alguns substantivos em algumas palavras. Mas, em alguns casos, há palavras cujo plural é formado de outras maneiras. Não só acrescentando a letra S ao final para dar o plural de alguns substantivos. Vamos ver alguns casos aí no próximo slide. Olha só aí algumas terminações, né? Palavras que terminam com ão, ões, né? Troca-se o ão por ões. Palavras que terminam em ão também podem ser transformadas em ães. Exemplos aí, escrivão, escrivães. Então, troca esse ão por ães. Como também no primeiro, né? Um exemplo aí, gavião, gaviões, troca-se o ão por ões. Temos também aí, ó, a última terminação, né? Ão, que troca-se por ãos. Artesão, artesãos. Então, aí acrescenta-se o S, né? Todas as palavras paroxítonas terminadas em ão. Então, olha só acrescentar o S. Bênçãos, sótãos, alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Esse outro exemplo, né? Umas regrinhas especiais. As palavras que são substantivos terminados em S, R, Z, fazem o plural acrescentando-se S, né? Um exemplo aí, gás, gases. Os substantivos com terminações substantivos terminados em AL, EL, OL e UL, troca-se o L por IS. Vejam aí um exemplo, né? Animal, animais. Exceção, né? De algumas palavras aí. Mal, males, cal, cais, ou cales e assim por diante. Tem algumas exceções aí de algumas palavras. As palavras terminadas em IL, né? Oxítonas, troca-se o L por S, né? Então faz essa troca. Cantil, cantis. E também algumas palavras paroxítonas e proparoxítonas terminadas em L, por eis, né? Faz essa troca do L por eis, E e S. Fóssil, fósseis. Réptil, répteis. E assim por diante, ok? No livro de vocês também tem outros substantivos que vocês podem ler aí, observar o plural de algumas palavras terminadas com essas terminações aí que eu mostrei no slide. Para fechar, né, o plural dos substantivos, né, para vocês saberem essa regrinha geral aí do plural dos substantivos. Regra geral, acrescenta-se o S na maioria das palavras para formar o plural de alguns substantivos. Terminados em R e Z, acrescenta-se S. Terminados em AL, EL, OL e UL, troca-se o L por IS. Substantivos terminados em IL, oxítonos, né? Troca-se o IL por IS. E as paroxítonas, troca-se o IL por EIS. Então, tem que fazer essa comparação e também ter essa atenção quando for trocar essas palavras aí, paroxítonas e oxítonos, que são terminados em IL. Terminados em M, troca-se o M por NS. Terminados em S, né, que são palavras monossílabos e oxítonos, acrescentam-se S. Terminados em S, não oxítonos, ficam invariáveis, certo? Então, varia. E os substantivos terminados em X ficam invariáveis. Substantivos terminados em ão, como exemplo, há 3 formas de plural, né? Então, aquilo que eu mostrei logo no início. As palavras terminadas em ão têm 3 formas de plural. Pode acrescentar ãos, ães ou ões, ok? Então, com a explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 72, ok? Então,
Até a nossa próxima aula. Beijos!